Exame discursivo de Química, UERJ 2020, questão número 4. Observe a fórmula estrutural plana da frutose, um dos principais açúcares presentes nas frutas. Então aqui a gente tem a estrutura da frutose. Ao ser ingerido, esse açúcar é metabolizado de acordo com a equação química abaixo. Então a gente tem aqui a frutose, sofrendo aí a sua metabolização a partir da utilização do oxigênio, que é uma reação de combustão, liberando CO2 e água. As substâncias envolvidas nessa equação apresentam as seguintes entalpias padrão de formação. Então tem aqui a entalpia padrão de formação da frutose, do dióxido de carbono e da água. Nomeie as funções orgânicas presentes na molécula da frutose. Primeira coisa está aqui, os passo a passo. Quais são as funções? Observamos que na molécula da frutose nós temos várias hidroxilas. Essas hidroxilas caracterizam a função álcool. Então, as funções são álcool e temos ainda uma outra função aqui, que é essa carbonila, C-O, caracterizando a nossa função cetona. Então, essas são as duas funções presentes, álcool e cetona. Agora a questão pede, calcule a variação de entalpia padrão da reação de metabolização desse açúcar em kJ/mol. A equação fornecida ela já está balanceada. Vamos observar 6 carbonos em cada lado. Temos aqui 12 hidrogênios. A equação está balanceada. O oxigênio também. 6 vezes 2, 12 com 6, 18. 6 vezes 2, 12 com 6, 18. Reação balanceada. Super importante isso. A reação estando balanceada, a gente já consegue ter condições de calcular a nossa variação de entalpia. Vou desempenhar aqui os cálculos nessa parte em vermelho. O que a gente tem aqui? Vou copiar a reação. C6H12O6 mais 6O2 no produto 6CO2 mais 6H2O. A nossa fórmula de cálculo da entalpia vai ser aquela equação da lei de Hess, ΔH igual entalpia do produto menos entalpia do reagente. Aplicando essa fórmula, entalpia do produto menos entalpia do reagente, o que a gente precisa? O valor total aqui do produto, que é o HP, e precisamos desse valor, que é o nosso HR. Tendo esses valores, a gente já consegue calcular a nossa variação de entalpia, o nosso ΔH. Então, calculando aqui o nosso HP. 6 CO2. Então, 6 vezes o valor do CO2, que é menos 394. Mais 6 águas. 6 vezes a água tem valor de menos 286. Fazendo aqui esse cálculo, chegaremos ao valor de 4.080. Vamos calcular agora o HR. Temos aqui 1 mol da frutose, então menos 1.265. E temos o oxigênio. Percebe que substância simples vai ter a entalpia zero, a entalpia de formação zero. Então, pelo oxigênio aqui, se é substância simples, vai ficar 6 vezes zero, que é zero. Ou seja, menos 1.265. Agora a gente já consegue aplicar a fórmula. ΔH é igual a HP. Quem é o HP? Menos 4.080 menos o HR. Só que o HR é negativo, então vai ficar menos 1.265. ΔH é igual menos 4.080, menos com menos dá mais 1.265. Vai dar menos 2.815 kJ/mol. Então já temos a resposta, o valor da variação de entalpia, que vai dar 2.815 kJ/mol. O ΔH é negativo, significa que a nossa reação é exotérmica, ou seja, liberou calor. Já vamos colocar aqui a resposta. ΔH é igual a menos 2.815 kJ/mol. Então, questão de termoquímica e também uma questão que envolveu química orgânica, pedindo as funções da frutose, que são as funções álcool e cetona, e pediu para a gente calcular a variação de entalpia dessa reação de metabolização.